Olá, tudo azul com você. A pergunta que está no ar é a seguinte: quem conseguirá ficar de fora desta reforma da Previdência caso ela venha a ser aprovada? Essa é uma grande pergunta para uma grande resposta e você saberá aqui neste vídeo. Portanto, tenho certeza que já vale aí o seu like, seu curtir, seu joinha. É importantíssima a sua participação aqui no canal para eu saber qual realmente é as suas dúvidas e as suas preocupações quando se trata de benefícios previdenciários. Pois nos últimos dias eu fiz alguns vídeos sobre a reforma da Previdência nessa perspectiva do novo governo Bolsonaro em relação ao projeto de emenda à Constituição, a PEC 287 de 2016, que é o projeto que eventualmente será aprovado nessa reforma da Previdência. E se você não viu o vídeo ainda, ou os vídeos, você poderá clicar aqui em cima na letra I no card ou aqui embaixo na descrição deste vídeo e ficar atualizado sobre vários pontos dessa reforma da Previdência. O fato é que, se essa reforma for aprovada, as regras de acesso a diversos benefícios previdenciários serão endurecidas, de modo que será mais difícil se aposentar ou obter outros benefícios do INSS, e também para aqueles que conseguirem se aposentar, a tendência é que os valores poderão ser bem inferiores aos valores das regras atuais. Então, portanto, é muito importante você ter acesso a este conteúdo e ficar bem atento, pois você poderá estar entre aquelas pessoas que estão isentas, imunes de serem atingidos pela reforma da Previdência. Então, mesmo que essa reforma venha a ser aprovada, milhares de pessoas poderão ficar imunes, isentos de serem atingidos pelas novas regras de uma eventual reforma. Quem são esses trabalhadores segurados que poderão ficar livres da incidência das novas regras da reforma? Primeiramente, um benefício já declaradamente está de fora dessa reforma, que é o benefício BPC-LOAS, benefício de prestação continuada. Isso consta no corpo do próprio projeto dessa PEC 287, que não haverá nenhuma mudança em relação ao BPC-LOAS. As mesmas regras que vigem hoje em dia serão as mesmas regras mesmo após uma eventual reforma da Previdência. Ou seja, mesmo depois, aqueles segurados, aqueles beneficiários idosos ou portadores de deficiência que comprovarem estado de absoluta miserabilidade poderão obter um benefício de um salário mínimo, mesmo que nunca tenha contribuído para o INSS ou tenha contribuído em valores ou tempo menores do que exigido por lei. Então, BPC-LOAS está de fora dessa reforma da Previdência. Ponto. Isso já é fato consumado. Outro benefício que também já está consumadamente, declaradamente de fora desta proposta de reforma se refere à aposentadoria do trabalhador rural. Então, os trabalhadores rurais também estão de fora deste projeto de reforma da Previdência. De modo que, mesmo com a aprovação dessa reforma, aqueles trabalhadores rurais que hoje se aposentam, homens com 60 anos de idade e mulheres aos 55 anos de idade, desde que tenham 15 anos de tempo de contribuição, poderão também ficar de fora
dessa reforma da Previdência. Agora, a parte mais importante deste vídeo vem a seguir, ou seja, mesmo os demais trabalhadores, os demais segurados que poderão obter outros benefícios previdenciários, como por exemplo a aposentadoria por tempo de serviço, tempo de contribuição, ainda uma grande parcela desses trabalhadores, desses segurados, também poderão ficar de fora dessa reforma. Como assim? É o seguinte, existe um instituto previsto na Constituição Federal que se chama direito adquirido, que são aqueles segurados, aqueles beneficiários que conseguirem comprovar antes das mudanças desta lei o tempo mínimo para obter algum benefício previdenciário. Vamos a um exemplo? Imaginamos que hoje, portanto, antes dessa aprovação da reforma, um homem tem aí um total de 27 anos de tempo de serviço, tempo de contribuição. Sendo que 20 anos desses 27, ele consiga comprovar que trabalhou em ambiente insalubre, prejudicial à saúde. E se ele conseguir fazer essa prova, ele poderá multiplicar esses 20 anos pelo fator 1,4, de modo que a cada 10 anos ele ganha 4 anos a mais de bônus. Então, se ele provar que conseguiu trabalhar 20 anos em ambiente insalubre, por 20 anos, se multiplicar 20 anos por 1,4, ele irá ganhar um bônus de 8 anos a mais. Então, como ele tinha 27 anos, mais esse bônus de 8 anos a mais, ele então conseguirá provar que mesmo antes da reforma, ele já tinha os 35 anos de tempo de serviço, tempo de contribuição, e, portanto, antes da mudança nas regras, ele já tinha o tempo mínimo para pedir o benefício previdenciário, no caso, 35 anos. E isso vale para todos os segurados e para todos os tipos de benefícios previdenciários. E também serve vários tipos de combinação. Pessoas que tenham mais tempo ou menos tempo, elas poderão fazer uma combinação com relação a esse tempo especial. Quando convertido o tempo especial em comum, o homem obtém 40% a mais, multiplicando-se por 1,4. E a mulher consegue um aumento de 20% a mais, multiplicando-se a regra pelo fator 1,2. Aí vocês perguntam, mas por que o homem consegue um tempo maior, multiplicando-se por 1,4, e a mulher pelo fator 1,2? Isso é simples, é matemático. A resposta é: a diferença do fator 1,4 para 1,2 é que o homem se aposenta mais tarde, ou seja, aos 35 anos de trabalho, e a mulher aos 30 anos de trabalho. E isso casa com esse fator 1,2 para as mulheres e 1,4 para os homens. Por isso é muito importante você, agora que esta reforma está sendo discutida, até mesmo podendo eventualmente ser aprovada, é importante que você corra e obtenha aí comprovações na sua empresa ou nas empresas que você trabalhou de tempos insalubres, tempo prejudicial à saúde, com risco à sua integridade física, pois isso aumenta o tempo de contribuição e isso irá, ou você poderá conseguir de imediato ficar livre dessa reforma, ou entrar numa regra de transição onde os prejuízos serão bem menores em relação àquelas pessoas que não poderão ter acesso a essa regra de transição, que eu falarei em outro vídeo, caso seja do seu interesse, tá bom? Espero que tenha sido útil para você este conteúdo. Se gostou, confirma aí embaixo seu curtir, seu like, para incentivar o nosso trabalho aqui no YouTube. E também, caso tenha alguma dúvida, deixe aqui embaixo suas perguntas, suas sugestões. E também se inscreva aqui no canal, se não for inscrito ainda, e ative o sininho de notificações para receber novos vídeos assim que postarmos novos conteúdos. E peço a você encarecidamente que compartilhe este vídeo com os amigos e especialmente com os inimigos.
Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.